Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória, glória a Deus. Aleluia. Estamos alegres por estarmos na casa do Senhor e nessa oportunidade, junto com o pastor Juscelino. Eu estava conversando com ele agora e falando para ele da minha dificuldade com o nome, irmãos. Pensa num cidadão da cabeça ruim. Guardar nome não é comigo, nome e feição. Mas, pastor Juscelino, uma família em que aprendemos a amar da nossa terra. Fomos criados mais ou menos na mesma época. Eu sou bem mais novo que ele. Pelo menos não é um mês, né? Mas que nos distanciamos por um tempo, mas o Senhor tem as formas de trabalhar, de agir, e nos uniu novamente. Muito tempo que não nos víamos, e de um tempo para cá tivemos um contato e estamos juntos algumas vezes. Ele esteve em Minaçu algumas vezes, já esteve lá em casa. A última vez que ele esteve em Minaçu, ministrou na congregação ao qual nós presidimos, e foi uma bênção. Tanto ele como a pastora Beth, uma bênção essa família. Que o Senhor abençoe vocês. Obrigado por ceder aqui esse espaço, confiar em nós aí para estar trazendo essa palavra, tá bom? Aproveitando que a igreja está de pé, abre a sua Bíblia juntamente comigo. Segundo livro, profeta Samuel, capítulo 23, o versículo 11 e o versículo 12. Segundo Samuel, capítulo 23, o versículo 11 e o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 23, irmãos. Isto, o versículo 11. Isto. Eu vou estar lendo ali, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dele, Sama, filho de Ager, de Arar, os filisteus reuniram-se na cidade de Leí, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samar ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. A minha palavra é uma palavra rápida, não sou muito de falar, mas o Senhor colocou esse texto no meu coração para mim estar ministrando essa noite aos irmãos. A palavra do Senhor, aqui no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 8, a Bíblia ela começa a relatar sobre os valentes de Davi. E do versículo 8 ao versículo 17, a Bíblia vai falar de 3 valentes de Davi, os 3 que andavam do lado de Davi. E a Bíblia vai falar e comentar algo sobre esses 3 valentes de Davi. O primeiro é Josebe, Bassebete. O segundo era Eleazar e o terceiro Sama ou Samar, que nós lemos aqui. A partir do versículo 18 até o último versículo desse capítulo, o versículo 39, a Bíblia vai falar dos 30 valentes de Davi. Mas aqui no versículo 11 e no versículo 12, a Bíblia fala de um dos 3 dos valentes de Davi, que se chama Sama, ou chamava Samar. A versão que nós lemos aqui fala Samar.
E a Bíblia vai dizer que naqueles dias o povo de Israel estava plantando, estava organizando as suas terras, e tudo aquilo que o povo semeava, tudo aquilo que o povo projetava em ter algum resultado, a Bíblia diz que os filisteus invadiam a terra ali, levavam todas as suas plantações, roubavam o que o povo de Deus havia semeado. Mas interessante que no versículo 11 a Bíblia vai dizer que Samar, ele se põe ali no meio daquele campo de lentilhas, juntamente com todo o povo. Eu acredito que era tempo de cega, era o tempo de colheita, e todo o povo de Israel junto com aqueles valentes de Davi ali. Mas a Bíblia vai dizer que os filisteus chegam ali, e quando eles chegam naquele lugar, todo o povo de Israel sai correndo, foge de medo. Mas interessante que a Bíblia vai dizer que Samar, ele não foge. A Bíblia diz que ele se coloca no meio daquele campo de lentilhas, luta com todo aquele exército. E no versículo 12, a Bíblia vai nos dizer que Deus concede a ele uma grande vitória. Deus dá vitória, ele fica sozinho ali, irmãos, ele não corre da luta. E a Bíblia vai dizer que Deus dá a ele uma grande vitória. E quando o Senhor me trouxe a esse texto, eu fiquei me perguntando, que atitude Samar teve para ele conseguir obter a vitória naquela batalha? O que ele fez de diferente para que ele conseguisse obter aquela vitória? Haja vista que todos nós, irmãos, enfrentamos batalhas na nossa vida. Se eu perguntar aqui quem está passando por uma dificuldade, ou quem está enfrentando alguma luta, alguma provação ou alguma batalha, eu acredito que todos vão levantar a mão. Se não tiver, faz um exame na sua vida. Porque o nosso adversário, irmãos, ele se levanta todos os dias. Ele trabalha incansavelmente para nos derrotar. E com certeza, todos nós enfrentamos batalhas, enfrentamos provações, e nós precisamos aprender a como vencer essas batalhas, a como vencer essas lutas que vêm sobre nós. E estudando um pouco mais sobre Samar, o Senhor, dentro desse texto aqui, apenas 2 versículos, o Senhor falou comigo algo, e eu quero passar à igreja o que o Senhor falou comigo. Que atitude Samar tomou, que atitude Samar teve de diferente para ele conquistar a vitória, para ele obter vitória no meio daquela batalha. E a primeira atitude que Samar tomou foi, ele se posicionou. Ele tomou uma posição. A Bíblia vai dizer que diante aquele ataque dos filisteus, todo o povo fugiu. Samar não fugiu. A Bíblia diz que ele foi para o meio daquele campo de lentilhas. Meio, irmãos, fala de posição. E muitas das vezes nós deixamos de ser vitoriosos. Nós fracassamos porque nós não nos posicionamos. E nós precisamos nos posicionar. O que é, pastor? Me posicionar. O que eu devo fazer? E eu coloquei aqui, primeiro, cristianismo é tomar posição. Paulo, ele escreve aos irmãos de Coríntios dizendo o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. O que quer dizer? A pessoa estava andando por um caminho, ele teve um encontro com Cristo, e esse encontro fez com que ele tomasse uma posição na vida, de não mais andar pelo caminho que ele andava,
mas que ele tomasse uma posição agora. Agora, o que Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Posicionamento. Jesus, em Mateus 16, 24, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso fala de posição, posicionamento. Infelizmente, muitos fracassam, irmãos, porque não tomam posição. Fica levando uma vida dupla, né? Como se diz lá em Minas Sul, o povo fala muito isso, né? Um pé dentro da igreja e outro fora. Uns falam em cima do muro. Um dia ele está aqui dando glória a Deus e aleluia. Outro dia ele está lá no boteco. Um dia ele está aqui exaltando, bem dizendo. E no outro dia ele está lá escandalizando a obra do Senhor. Interessante que Tiago vai nos dizer que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. E eu entendo aqui, irmãos, que para nós obtermos vitória, nós precisamos nos posicionar. Eu tenho que ter uma identidade. Quem sou eu? Cristo me chamou com qual objetivo? Que propósito que eu estou servindo ao Senhor? Que propósito numa quinta-feira eu deixo os meus afazeres, ou quem sabe de tirar um período de descanso para vir ao templo, ouvir um pastor que veio aí a 520 quilômetros, trazer uma mensagem aqui. Que propósito? Que motivo? Quem sou eu, na verdade, no corpo de Cristo? Que posição eu tenho? Ou que posição eu tenho tomado na presença do Senhor? Eu aprendo aqui com Samar que nós precisamos nos posicionar para nós obtermos vitória. Se desejarmos ser vitoriosos em nossas batalhas, precisamos tomar uma posição na presença do nosso Deus. Sama ficou no meio. E meio fala de centro. E o melhor lugar, irmãos, para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nos posicionarmos conforme a palavra dele nos orienta, eu quero te dizer que nós vamos falar, como Paulo falou à igreja, nós seremos mais que vencedores. Amém? Segunda atitude que eu aprendo com Sama aqui é que Sama não desanimou em meio à batalha. A Bíblia diz que todo mundo correu. O povo se amedrontou, fugiu. Sama ficou sozinho. Ele tinha 1001 motivos para falar: não vou guerrear, não vou perder tempo lutando aqui para um povo que não ficou um para me ajudar. E os irmãos já viram que quando nós entramos numa batalha, a primeira coisa que acontece com nós é isso: todo mundo me abandonou, estou sozinho, ninguém me ajuda. Com isso o desânimo chega, o desânimo bate na porta. Mas é interessante que o salmista, no Salmo 27, versículo 14, ele vai dizer: anima-te, espera no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Irmãos, coisa difícil é esperar. E esperar animado, então, misericórdia. Mas a Bíblia fala: espera no Senhor, anima-te. Quer dizer, tira o desânimo de dentro de você. Não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Não deixe o desânimo roubar a sua força. Porque se você animar, o Senhor vai fortalecer o seu coração. O Senhor vai renovar a sua força. A sua visão vai ser uma visão diferenciada. Eu coloquei aqui: se nós olharmos as circunstâncias,
trocamos a oração pela murmuração. Eu vou repetir. Se nós olharmos as circunstâncias, se nós começarmos a olharmos as dificuldades, os problemas, aquilo que se levanta contra nós, se nós ficarmos focados somente na prova, na dificuldade, nós vamos trocar a oração, o louvor a Deus, a exaltação a Deus pela murmuração. Nossa dificuldade vai se tornar um gigante. Essa batalha nós já vamos entrar derrotados, porque o desânimo vai tomar conta da nossa vida. E nós precisamos, irmãos, aprender com Samar aqui, em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à provação, não deixar o desânimo entrar no nosso coração. Eu quero te dar uma notícia. Você que tem pensado que está sozinho, eu quero te dizer que Cristo não te abandonou. Você não está sozinho nessa batalha. Não pense que o Senhor virou as costas para você. Ele não te abandonou. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que acontece, irmãos? Aconteceu com Pedro. Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos olham aquilo, se assustam. Pedro, que era mais empolgado um pouquinho, grita, fala com o mestre, e o mestre fala: sou eu. Ele reconhece a voz de Cristo, mas ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até onde o Senhor está. E Jesus fala para ele: vem, rapaz. E a Bíblia diz que ele desce do barco, irmãos, pisa literalmente nas águas e começa a andar sobre as águas. A Bíblia não fala quantos passos Pedro deu, mas a Bíblia vai dizer que em meio àquela caminhada rumo a Cristo, em meio ao mar, a Bíblia diz que ele tira o olhar de Jesus e começa a olhar ao lado, começa a olhar a circunstância. E quando ele olha a circunstância, irmãos, ele sente medo, ele sente pavor, ele se desespera, porque ele perdeu o foco. Enquanto nós estivermos focados em Cristo, tendo essa palavra que ele falou para nós, que ele estaria conosco todos os dias, sentimos a presença dele no nosso coração, irmãos, nós vamos caminhar até obter a nossa vitória. Muitos têm deixado de ser vitoriosos, porque têm desanimado em meio à batalha. Jesus falou que ele iria aos céus, mas ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E eu quero dizer aos irmãos que o Espírito Santo, ele está no nosso meio. O Espírito Santo, ele habita dentro de mim e ele habita dentro de você. Não deixe o inimigo sussurrar isso no seu ouvido, na sua mente, que você está sozinho. Quem sabe na batalha, aquele que você esperava te ajudar, um amigo, uma irmã, quem sabe até um obreiro, não te ajudou, não está com você. Mas eu quero te dizer que aquele que tudo pode, aquele que abre porta, aquele que fecha porta, aquele que é o autor da vida, ele não te abandonou. Ele está com você. Quem sabe você já até tem falado. Um dia eu falei, eu passei uma luta tão grande, e eu falei, eu não sei como que eu estou de pé. Eu não sei como eu ainda estou conseguindo ir para a casa do Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: é porque eu estou contigo. É porque eu habito dentro de você. E Paulo, quando ele questiona a Deus a respeito daquele espinho na carne, Cristo vai falar para ele: a minha graça te basta. E essa graça, irmãos, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando nós temos essa convicção
da presença do Espírito de Deus na nossa vida, as nossas forças é renovada. É o que o salmista falou. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Nós estamos estudando agora sobre o movimento pentecostal no Brasil. E a primeira lição, o comentarista, que é o bispo pastor Oídes José do Carmo, ele colocou uma fala interessante lá. Ele disse que o Espírito Santo nos tira da zona de conforto. E é uma verdade. É o Espírito Santo, irmãos, que nos faz vir para a casa do Senhor. Tem gente que bate no peito e fala: não, hoje eu vou porque eu quero. Não é não. Se o Espírito Santo de Deus sair da sua vida, você não consegue vir. Quando eu reconciliei, no ano de, oh meu Deus, não lembro data não, mas 2000 e alguma coisa, jovem ainda, aqui em Goiânia, num processo de libertação dos vícios, não tive uma aceitação da igreja, a igreja não me abraçou, nem eu, mas meu primo, 2 jovens vindo do mundo. O povo do setor sabia como era a minha vida. De imediato, o que já pensaram? Veio para a igreja para mexer com as meninas da igreja. Não tivemos uma aceitação. Fiquei 9 meses num processo de libertação, e a igreja não aceitava nós, e eu coloquei no coração: eu não vou sair. Eu preciso de Deus. Eu preciso de salvação. Mas um dia, irmãos, nós fomos chamados, convidados aí à reunião de obreiros. Naquela época o sistema era mais arrochado um pouco. E eu, querendo entrosar com os jovens, criei um time de futebol. E naquela época não podia jogar bola. Aí o que aconteceu? Nos excluíram por tempo indeterminado, enquanto estivéssemos jogando bola. Pensa. Que luta, gente. Isso aqui em Goiânia. Pensa em Minasul. E eu fiquei contrariado naquela reunião de obreiro. E eu desabafei naquele dia, quando deram essa prova para nós. E eu falei para o pastor e para os obreiros: pastor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui ainda. 9 meses que eu estou lutando para firmar aqui na igreja. Os obreiros aqui, nenhum fala comigo. Salvo o presbítero ali, ó, que muitas das vezes ele me pegou bêbado lá na feira e me trazia para casa. Mas a maioria aqui não cumprimenta eu capaz do Senhor. 9 meses que eu estou aqui, eu não tive apoio da igreja, não tive apoio dos obreiros. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E ele, muito calmo, ele esperou eu falar. Quando eu terminei de falar, ele falou bem assim: irmão Gleice, você sabe por que você ainda está na igreja? E eu estava todo cheio de si, todo inchado, né? Falando agora, eu acertei. Ele falou bem assim: você só está na igreja ainda, porque no fundo do seu coração ainda tem uma chaminha. Mas eu quero te dizer, não deixe essa chama apagar. Coloque lenha nela, porque o dia que essa chaminha apagar, você não consegue vir mais para a igreja. E eu entendi que essa chama, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, que tinha me convencido há 9 meses atrás, quando eu estava fumando um cigarro de maconha. E ele falou comigo: você precisa de reconciliar. Você precisa voltar para a casa do Senhor. E esse Espírito Santo, ele continua comigo e ele está com você. Se nós abrirmos o nosso coração, a palavra do Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu vou entrar, vou fazer morada. Se nós entendermos isso, irmãos, não tem batalha que vai nos desanimar. Não tem batalha que vai tirar o nosso ânimo de lutar, de estar na presença do Senhor. Saia daqui hoje sabendo que o Espírito Santo de Deus, ele é o seu ajudador. É ele que te ajuda nos momentos de dificuldade. Paulo vai dizer que nós não sabemos nem como orar. Nós somos fracos, nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito Santo de Deus ajuda nas nossas fraquezas. Ele pega a nossa oração e leva diante do trono de Deus e interpreta o nosso clamor, o nosso choro, porque a batalha, irmãos,
que muitas vezes nós não conseguimos nem verbalizar, nem falar o que nós estamos sentindo. Mas o Espírito Santo de Deus pega a lágrima, pega o gemido e leva até a presença do Pai. E o Senhor responde nos dando vitória. Amém? A terceira atitude que Sama teve, ou Samar, foi: ele lutou até vencer. Sama não desistiu, ele lutou até vencer. Quantos, irmãos, começam bem, começa animado, começa assim correndo, mas a luta vem, a dificuldade vem, o desânimo vem e ele acaba desistindo. Ele para pelo caminho. Se eu perguntar aqui, quem conhece alguém que ficou pelo caminho, eu acredito que todos aqui vão ler: eu conheço alguém, pastor, que começou bem, que começou animado, não faltava culto, não faltava oração, os trabalhos da igreja ele era envolvido, mas que por um motivo ou outro, ele parou no meio da caminhada. Sama, eu acredito que ele cansou, porque ele ficou sozinho. Era todo um exército. Com certeza, teve um momento daquela batalha que ele chegou a um estado de exaustão muito grande. Mas a Bíblia diz que ele foi até o final daquela batalha. Enquanto tinha um soldado para guerrear, ele estava ali guerreando. Ele não parou no meio da batalha. Isso fala de perseverança. Perseverar, irmão, significa permanecer firme no compromisso de ser fiel à palavra de Deus, apesar das tentações, da oposição e da adversidade. Perseverar é isso. Eu não vou parar. O desânimo pode até bater na porta, mas eu vou me levantar. Eu vou renovar as minhas forças na presença do Senhor. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. E hoje nós vemos muitas vidas parando, desistindo, por causa do tempo. Deus promete algo na vida dele. E os dias passam, o tempo vai passando, o milagre não acontece. Aí ele fala: não está adiantando. Quantos que eu já ouvi falar nisso? Por que você parou, rapaz? Não, as promessas de Deus não se cumpriu na minha vida. O tempo, irmãos, de Deus não é o nosso tempo. Eu quero te falar que aquilo que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Só que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Pedro, ele vai dizer que o Senhor ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Talvez o Senhor ainda não te deu, ainda não concedeu aquilo que Ele te prometeu, porque você não está preparado para receber essa vitória. Então não pare, não fique pelo caminho, lute até vencer. O nosso alvo, irmãos, é o céu. Nós estamos aqui porque nós almejamos a eternidade com Cristo. Se você não está aqui com esse propósito, eu quero te dizer que você está perdendo tempo. Não, eu vim para a igreja porque eu quero enriquecer. Estou perdendo tempo. Não, eu vim para a igreja porque meu esposo é lá da igreja. É melhor ir para a igreja do que eu ir para o boteco. Melhor ir para a igreja do que eu ir para um cinema, para um shopping. Você está perdendo tempo. O nosso objetivo, o nosso alvo é o céu. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para nos levar para junto do Pai.
E nós não podemos parar, irmãos, em meio a essa caminhada. Cristo, Ele nos fez uma promessa, que Ele iria, mas Ele iria voltar para nos levar para junto dEle. E eu quero te dizer, em meio a essa batalha, não desanime, não pare, não desista. Quem sabe você adentrou aqui hoje falando, não, hoje é o último dia que eu vou para a igreja. Eu não suporto mais, eu não estou aguentando mais essa prova, essa luta. Eu quero te dizer que aquele que pode, aquele que faz, aquele que realiza, aquele que muda a história, muda a situação, Ele está aqui. E se você abrir o seu coração, Ele muda a sua história. Amém? Nós precisamos, irmãos, nos posicionar. Nós não podemos deixar o desânimo entrar na nossa vida. E nós precisamos lutar até o fim. Amém? Vamos colocar em pé. Quero estar fazendo uma oração com a igreja. Eu não sei a sua situação. Não sei como você adentrou este templo aqui hoje. Não conheço a sua vida. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus desta igreja. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. E a sua palavra diz que operando Ele, ninguém pode impedir. E eu quero ministrar uma palavra de Deus na sua vida. Você que está desanimado, que a alegria do Senhor, a partir de agora, enche o seu coração. Que o renovo de Deus alcance a sua vida espiritual agora. Se você tem pensado em parar, a partir desse momento, a sua ideia, o seu pensamento, vai ser de lutar mais um pouco. Porque a palavra do Senhor diz, só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. O nosso adversário está preparando o mundo para receber o anticristo.